Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas todos e todas a mais este Conexões Ribeirão. E lembrando que este ano nós estamos comemorando o bicentenário da independência. Ixi, vem muita coisa aí pela frente, né? E para conversar um pouco sobre isso com a gente, né, nós trouxemos aqui hoje ao Conexões o nosso queridíssimo professor Jurandir Malerba, professor lá da Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, famosa, mas não é gaúcho, ele vai falar depois sobre isso aí, né? Mas ele é também professor visitante das universidades aí de Oxford, de Georgetown e da Universidade Livre de Berlim. Ô, meu querido Jurandir, bem-vindo aí ao Conexões. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que a pessoa está assistindo, né? A todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês no Conexões Ribeirão. Obrigado pelo convite, vamos embora. Vamos embora, vamos conversar um pouquinho aí, né? Vamos bater papo. 200 anos de independência e você está lançando aí um almanaque do Brasil nos tempos da independência. Um dos grandes lançamentos aí em torno dessa temática da independência, da comemoração, enfim, da reflexão sobre o que foi a independência, o que tem sido até hoje a independência, né? Pois é, eu acho muito oportuno você pautar esse assunto, né? Fosse em condições normais, ia estar bombando mais, mas aí a gente está no meio de uma pandemia, aí explode uma guerra, e ano de eleição, e tudo, né, engole e tal. Mas é uma oportunidade interessante para a gente pensar, né, usar as efemérides para pensar como é que a gente chegou na situação em que a gente se encontra, né? Então, é uma oportunidade para a gente refletir sobre essa trajetória histórica. A gente não está aqui à toa, né? Quando a gente pensa na realidade brasileira, de concentração de renda, de situação da mulher, dos povos originários, dos afrodescendentes, e mil temas super candentes na sociedade, isso não foi feito de ontem para hoje, né? Isso é uma construção secular. E é isso, aproveitei um pouco as efemérides, né? Eu trabalho bastante há 30 anos com essas temáticas, né? Da ilustração portuguesa, da independência, dessa construção do Brasil, né? Construção do Estado-nação brasileiro. E aí eu deixei um pouco a bolha da academia, né? Que fala para dentro, só para si mesma, e tentei usar as efemérides para falar para fora, para tentar atingir mais pessoas. Né? Uma história pública, né? Mas você optou por um formato muito interessante, eu gostaria que você falasse um pouco disso, né? Eu me lembro aí, quando era criança, a gente ficava atrás dos almanaques, né? Porque pois é, eu também, no interior, né? Se tinha alguma coisa que a gente não aprendia na escola, né, as curiosidades, alguns fatos pitorescos, a gente encontrava nos almanaques. E você fez exatamente um almanaque do Brasil para falar sobre independência. Como é que foi essa opção pelo almanaque? Achei interessante isso aí. Foi muito estudada, né? Foi muito estudada. Um formato muito antigo, né? Isso vem lá da Idade Média, e aí foi se renovando. Na verdade, no começo era um artefato que os sábios produziam, super ricos, com iluminuras e tal, e passavam para os reis, para as classes aristocráticas, que foi se popularizando, sobretudo a partir do advento da imprensa, né? Do Gutenberg e tal. E é um formato muito rico, né? Porque é isso que você falou. A gente, na infância, nós que somos mais rodados, né? Seminovos, a gente teve esse contato com, por exemplo, os almanaques farmacêuticos, né? Então, muita gente só tinha esse tipo de recurso, de informação, em vários lugares dos sertões, dos rincões do Brasil. Então, e aí misturava tudo, assim, você tinha da informação médica, né, de como tratar uma alergia, até palavra cruzada, jogo dos erros, bandeira, e aí aquilo tudo junto, misturado, né? E o almanaque tem outro aspecto interessante, que é ser organizado pelo calendário. Então, eu peguei as datas, né, os anos da independência, e fui construindo um subenredo de maneira a colocar
os assuntos que são candentes, né, que eram na época, por exemplo, a questão do patriarcado e da condição das mulheres na época da independência, Nízia Floresta, e chegando até hoje mostrando a questão do feminicídio e por aí afora. E vários outros aspectos, né? A questão da escravidão e a situação dos afrodescendentes hoje no Brasil, exclusão. Então, na verdade, não é um almanaque da independência. Eu me esforcei muito para fugir da independência, para sair do risco de ficar na discussão política, né? Dos grandes homens, do panteão. Então, dos tempos da independência, são tempos que vão e voltam, né? São tempos de durações diferentes. O tempo da memória, por exemplo, o centenário, se comemorou o centenário de maneira efusiva, né? O Epitácio Pessoa fez isso o carro-chefe do governo dele. Fizeram a Exposição Universal no Rio de Janeiro, essa que tem até hoje, de 4 em 4 anos, né? Começou lá na Filadélfia. E, então, ao tempo da comemoração, a ditadura militar no Sesc Centenário, né, fez disso, né, trouxe os restos mortais de Dom Pedro, que desfilou em parada por aí afora, e aí você vai colocando elementos da história de vários momentos e articulando com questões do tempo presente, né, sobre questão de democracia, de liberdade e tal. Você está falando uma coisa muito interessante, né? Eu costumo chamar isso aí de jogos da história, né? Esse passeio pela história, esse método que você vai não só contar o fato originário, mas vai contar os ressignificados dele, né? No decorrer do tempo. Eu acho que isso aí é o que é o maior, né? O que chama mais atenção no almanaque, né? Essa questão de você estar passeando pela história, né? Não é uma história positivista, evidentemente, né? De só maneira nenhuma. Os fatos materiais e ficar por ali, né? Você tira as lições da história, né? Uma coisa que eu tentei trazer para o almanaque, inclusive pensando que o público-alvo deles são estudantes do ensino médio, público leigo, são informações factuais. Isso está lá. Então, assim, a Maria Graham, uma inglesa que foi aia da Leopoldina, que participou, tem, né, testemunhos sobre a independência. Ela passeou pelo Brasil, foi até o Chile com o marido, que era navegador e tal. E ela chega no Recife e ela testemunha a guerra que está acontecendo lá, mas ela testemunha, por exemplo, o desembarque de escravos, de escravizados africanos, e ela descreve a contagem das cabeças. Né? Então é uma coisa muito forte. E aí ela falou assim: do navio tal desceram não sei quantos, do outro não sei quantos, e aí esses números eu reproduzi com o relato dela. Então é interessante para ter esse contato com a materialidade, vamos dizer assim, da história. E é lógico que ela se encheu de horror de ver aquele espetáculo grotesco, né? Mas assim, eu tive esse cuidado e até o próprio formato do almanaque, ele reclama isso, né? Porque ele é pautado em datas, ele respeita o calendário civil e religioso. Então, eu puxei essas datas como pontas do iceberg para descer e mostrar a história que estava fervendo lá de baixo. Jurandir, agora, veja só, né? A gente está vivendo uma época, assim, toda especial, né? Bastante trágica da nossa história política, em especial, né? Em que você vê uma dessas vertentes dessa tragédia é o negacionismo. A gente fala negacionismo muito relacionado com a pandemia, com as vacinas, porque é uma coisa mais premente, mais urgente. Mas tem também o negacionismo em relação à história, né? Sim, muito forte. O almanaque dá um recado aí para os negacionistas também? Como é que é? Como é que ficou isso aí? Isso foi uma meta, né? Assim, vamos dizer, de quando eu fui pensar esse formato para falar com um grande público, tentando me antecipar, porque assim, eu não sei, eu sou de uma geração que a gente não é, eu não sou bom de câmera, eu não sei usar, eu não sou Instagrammer, não sou TikToker, não tenho canal no YouTube. A única coisa que eu aprendi a fazer mais ou menos é escrever, né? Eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, eu escrevi 2 livros, um de síntese, O Brasil em Projetos, que saiu pela Fundação Getúlio Vargas, final de 2000, e o Almanaque, né? Então, o objetivo foi me antecipar a esses negacionismos que já começam a pipocar aqui e ali. Então, você vê da própria Secretaria de Educação do governo, que era ministério lá, né?
de cultura, e os caras soltando umas barbaridadezinhas, assim, não, aquele discurso que é do século XIX, dos historiadores do Van Hagen, né, de que foi um desquite amigável, que nós temos que manter os vínculos com a nossa pátria-mãe, e aquela coisa idílica, e a exaltação da monarquia. Escambau, cara, né, escambau, os caras colonizaram a gente e ferraram com a gente durante 300 anos. Então, esse discurso patrioteiro, né, que os caras têm. Então, a ideia foi essa, quer dizer, negacionismo é um aspecto dos usos e dos abusos, usos públicos e políticos do passado, né? Então, a ideia é essa mesmo, de fazer uma intervenção nesse debate. E a minha esperança é de que o estudante, ou a estudante, ou a pessoa leiga, pegue o livro e olhe, e quando escuta uma barbaridade dessas empresinhas de divulgação de fake history por aí, fala assim, isso aí não é verdade, não, pô. O cara tá falando uma baboseira. Eu vi no livro do Jurandir que não é assim, não, né? Que não foi essa maravilha toda, que o povo brasileiro não é pacífico e ordeiro, que não foi um desquite amigável, teve guerra, teve massacre, teve morte, né? Que os índios, as mulheres, os negros e etc e tal. Então, é uma forma de intervenção, não deixa de ser uma coisa de história pública com esse aspecto subreptício ali da questão da intervenção no espaço público também, né? Agora, é interessante, Jurandir, que o almanaque ele é muito rico, né? Não só em textos, mas em fotografia, em gravuras, né? E você sempre traz um fato histórico, original, né? Lá do passado, da época da independência. Por exemplo, quando você fala dos indígenas, dos povos originários, né? Você fala da repressão, do extermínio dos povos originários naquela época da independência, na época de Dom João, um pouco antes, mas traz isso para os nossos dias, porque os indígenas continuam sendo exterminados, massacrados, perdendo seus territórios. Quer dizer, é uma história que está sempre sendo atualizada. O almanaque parece que tem esse objetivo também, né? Infelizmente, a própria história nos permite fazer esse jogo, né? Porque aquilo que o Krenak fala, que é uma guerra de 5 séculos. Essa guerra começou no desembarque dos portugueses aqui. E aí permaneceu. Então, eu pego assim, no tempo da independência, uma das coisas mais notáveis que as pessoas não falam é que em 1808, no ano que o Dom João chegou, assim que ele assentou a corte e tal, em dezembro, ele fez aquela famigerado decreto declarando guerra perpétua e infinita, guerra justa contra os índios do Vale do Rio Doce, os caingangue, que não queriam se civilizar, entre aspas. Né? Na verdade, o cara queria as terras dos índios, né? E aí mandou expedições e tal, e declarou. E essa lei não foi extinta, ela foi amenizada em 1831 na regência. E nunca ninguém falou assim, olha, acabou a guerra de caça aos indígenas, aos povos originários, né? E aí isso foi se reiterando. Então, aí eu consegui fazer esse jogo, pegar descrições de época que são muito chocantes, né? De violência, de brutalidade, e mostrar como isso persevera ao longo do tempo, né? Então, peguei os discursos lá do Paulo de Frontin, no centenário, né, quando teve a inauguração, ele era prefeito do Rio de Janeiro, senador, né, não me lembro, e ele fez um discurso em que ele reitera isso, falou assim, olha, a civilização tem que ir para o interior. Então, os índios não fazem parte da nação. Então, aqueles que não quiserem se civilizar e se catequizar e virar católico, nós temos que passar o cerol, nós temos que matar todo mundo, extermínio. O cara fala isso. Na mesma época que o Foni Ehring, que era diretor do Museu do Ipiranga, que está sendo reinaugurado, o Foni Ehring fala assim, olha, os indígenas não são civilizáveis, tem que abrir temporada de caça, tem que exterminar, guerra de extermínio. Né? Isso continua, se pegar a Comissão da Verdade, que foi agora nesse século, né, que a gente teve agora nos anos 2010, aqui no Brasil, os caras falam, morreram na ditadura militar do Brasil 400 não sei quantos pessoas, e 8.300 indígenas. Ora, os indígenas não são pessoas, né? Isso é um cálculo rasteiro que os caras fazem, de 8.300 indígenas que foram mortos pela ditadura militar, por guerra bacteriológica, por ocupação de terra, por bala, do jeito que for.
Mas, então, é isso que... Aí é possível para mim usar uma figura, uma imagem do Debré ou do Rugendas, lá daquela época, uma fotografia da inauguração da Exposição Universal e trazer aquele índio que tomou porrada em 2014, quando da desocupação do Museu do Índio, perto do Maracanã, para fazer um estacionamento para a Copa, né? E aí a gente tem, infelizmente, milhões de imagens icônicas e a gente conseguiu inserir algumas para fazer construir essa narrativa de idas e vindas, de referências cruzadas, né? Já está sendo distribuído? Como é que está? Como é que nós vamos ter acesso aí ao almanaque antes aí do 7 de setembro? Então, não, já está na esteira. A gente fez um lançamento formal pela Associação Nacional de História, né, ANPU. Participaram o Cris Meneghello, querida amiga da Unicamp, o Renato Janine Ribeiro, né, o nosso último ministro da Educação de fato, né, depois do golpe de 2016, não teve mais ministro. O Edson Caiapoca, um historiador indígena, doutor pela PUC de São Paulo. Professor eu assisti o encontro da ANPU, então, excelente a conversa ali. E agora chegou, já está disponível na Amazon e outras, nas livrarias e tal. Então, tá no mercado aí, a gente vai fazer muito barulho por todas as vias possíveis para divulgar, porque eu acho que é um livro que vai cumprir um papel importante de formação mesmo, cívica, né? Nesse contexto das efemérides dos 200 anos da independência. Sem dúvida. Jurandir, foi ótimo o nosso papo, né? Pena que 15 minutos é pouco, né? Para a gente estar falando de um assunto tão premente, tão importante, tão atual, né? Independência, né? Enfim, eu só tenho a agradecer muito sua vinda aqui e com certeza a gente vai poder contar com você aí em outras oportunidades para estar falando, quem sabe esse ano ainda, né? Sobre independência, sobre, enfim, a gente não sabe bem o que vem por aí até 7 de setembro, até as eleições, né? Então temos que estar vigilantes, né? Obrigado, muito obrigado aí por ter vindo. Eu que agradeço, fazemos outras, né? Fazemos outras, vai ser um prazer e tá falando para o público da minha região, né? Eu me criei no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Bebedouro, essa zona toda, meus parentes moram aí, eu vou com frequência e tenho muitos amigos, Cajuru, tenho muitos amigos queridos nessa região toda, Batatais, Franca, já perambulei por Sul Campina. Então, assim, é muito bom e façamos outros. Vai ser um prazer conversar com vocês. Beleza. Gente, vamos chegando, então, mais, né, um final aí no nosso programa Conexões, né? Convidando vocês aí para nos acompanhar aí pelas redes sociais, pelo nosso blog, pelo YouTube, né? Agora estamos também aí no podcast, então nos acompanhe também em todos esses canais. Você vai encontrar ali não só a entrevista com o nosso querido Jurandir Malherba, mas também as outras anteriores, né? Um grande beijo, um grande abraço, meu querido. Obrigado, Lages. Muito prazer estar aqui com vocês.